Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sobreviva ao Brasil. Eu sou o sobrevivente e olha só esse post aqui comigo no Reddit, tá? Foi postado aqui no Desabafos, a máfia das autoescolas. Bom dia, vi um post sobre esse assunto aqui e resolvi comentar sobre o meu. No início do ano, dei entrada na minha carteira de habilitação. Procurei várias autoescolas e achei uma que se chama Fênix, aqui em Uberaba, Minas Gerais. O preço estava bem atrativo, R$ 1.800 a carteira B, moto e carro. Já pensei que ia tirar bem rápido, porque eu já dirijo há muitos anos e tal, mas não. Para começar, R$ 1.800 sem as taxas. Eu paguei R$ 160 para tirar a licença para poder fazer as aulas práticas, mais 100 de não sei o que, mais 105 para marcar a prova de cada carteira. Demoraram 3 meses para me colocarem na fila. Liguei, mandei mensagem esse tempo todo, mas nada. Depois de toda essa espera, fiz as aulas tudo certinho. E o que eu mais temia aconteceu. Eu reprovei no exame de moto por besteira. E como eles não são nada compreensivos, botaram no meu legal. E a parte legal disso tudo é que a reprova do exame custa 6 vezes mais do que a primeira vez. Motivo? Não sabemos. Recapitulando, primeira prova, R$ 105 mais R$ 79,20 de taxas. Reprova de moto, R$ 300 valores pagos na autoescola. 105 da taxa de direção, 79,20 da taxa de licença de aprendizagem, cada aula é R$ 100. Referente ao aluguel da motopista, você paga R$ 25 para realizar o exame. Lembrando que moramos no Brasil e R$ 600 é quase a metade do salário do brasileiro. Simplesmente eu não tô tancando tirar carteira, vou continuar andando sem. Surreal, né? O valor gasto para você tentar andar de forma correta aqui no Brasil. Vamos para um segundo depoimento para você ter uma ideia dessa realidade. Máfia do Detran é uma desgraça. Foi postado aqui no Faria Lima Bets. Reprovei na prova prática do Detran e descobri que as autoescolas cobram R$ 350 para refazer a prova. Todas as autoescolas da minha região. É um roubo legalizado. Na moral, tô cheio de raiva. Já sofreram com isso também? Esse valor é na zona norte de São Paulo e a gente vai ver os comentários aqui. Nem me fale. Tô com o processo quase vencendo aqui e reprovei mais uma vez. Sou ruim demais nisso. Outro comentário, é nesse esquema mesmo, aqui no Rio é 350 do aluguel do carro, mais 150 da reprovação. O complicado é reprovar por erro besta. Eu reprovei porque quando fui estacionar ficou longe demais do meio-fio. Fui consertar no ré e o pelinho do pneu pegou, nem deu para sentir direito. O cara só falou te vejo na próxima, que sacanagem, né? E saiu do carro. R$ 300 foram pro lixo. Só depois que eu descobri que podia ficar bem longe do meio-fio. Passei na quarta. Toma um propanolol uma hora antes do teste que é certeiro. Que diabos é isso? O cloridrato de propanolol é um beta-bloqueador indicado para controle de hipertensão, arritmias cardíacas, prevenção, enxaqueca, controle de temor. Tá, por que você vai usar o propanolol? Para pressão alta. Por quê? É bom para ansiedade? Ah, tá. É para a pessoa não ficar tão nervosa. Beleza. E aqui um último comentário sobre isso. Máfia do Detran, São Paulo. Foi postado lá no sub do São Paulo, né? De São Paulo. Desculpem se o tema já for batido aqui. Outro dia eu conversei com um amigo sobre isso e fiquei curioso para saber a opinião de vocês. Eu não sou nativo de SP e não tirei carteira de habilitação aqui. Porém, é ponto passivo. Basta conversar com qualquer paulistano sobre o tema e quase todo mundo vai dizer que ou pagou para passar na prova prática ou reprovou 2, 3 vezes antes de passar. As autoescolas oferecem o serviço de propina abertamente para qualquer pessoa. Todo mundo sabe disso. Por que ninguém faz nada? Alguém já tentou acabar com isso? Os agentes fazem isso apenas para tirar uma vantagem financeira pessoal ou tem algo maior por trás, como um financiamento político e tal? E aí os comentários, quando eu tirei a minha habilitação foi totalmente limpo e eu passei de primeira, mas soube sim de corrupção e de jeitinhos com o responsável pelo Detran da minha cidade e ele foi até preso. E um último comentário aqui, eu passei na terceira tentativa no caso,
sem pagar, mas as 2 vezes que eu reprovei, me reprovaram por esquecer a seta em vários pontos do percurso, sendo que eu tenho certeza que eu dei seta naqueles pontos, mas na hora o nervosismo apaga da nossa mente e a palavra do funcionário público ali teria mais valor que a de um cara de 19 anos extremamente nervoso. Logo que eu cheguei em casa, olha só isso daqui, na primeira reprovação me ligaram da autoescola oferecendo quebra, o valor, né, pra você passar. Eu neguei e fiz novamente, foi a mesma coisa e do mesmo jeitinho me ligaram. Mas no dia da terceira prova eu fui cantando em voz alta dentro do carro toda a seta que eu dava. Seta pra esquerda, seta pra direita. Passei. Os caras pegam algumas pessoas de alvo para tentar tirar grana. E com isso, a gente vai pro nosso vídeo de hoje. Essa introdução serviu para você se situar em como o Detran, ou não necessariamente o Detran, mas as autoescolas transformaram tirar a sua carteira de motorista em um roubo. Isso aqui é uma parada muito séria. Essa máfia aqui das autoescolas não é uma novidade. Não é uma coisa que a gente descobriu agora em 2024, em 2025. Isso é tão antigo quanto o Detran. Isso é tão antigo quanto dirigir no Brasil. Por exemplo, eu lembro que lá para 2010, eu tava numa pizzaria com um amigo meu, e aí tava meu amigo, a esposa dele, eu e a minha namorada, que atualmente é minha esposa, né? E aí ele tava conversando, dizendo que ele conseguiu a habilitação dele pelos Correios. Aí eu perguntei, ué, Jorginho, mas... Claro que é um nome fictício, tá? Ué, Jorginho, mas eu nem vi você indo pra autoescola. E aí ele falou, ah, nada, meu tio conhece um cara do Detran, 500 conto eu consigo uma habilitação pra você também. Eu era menor de idade, né, porque eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, e eu sempre fui muito medroso em fazer coisa errada e eu não topei. Mas ele contava essa história pra gente com um certo orgulho, né, com uma certa felicidade de, ó, levei vantagem, né, nem precisei fazer autoescola, eu simplesmente cheguei lá, paguei e recebi a minha habilitação por Correios. E é surreal, isso aqui é em 2010 pra mim, mas eu tenho certeza que seus pais, seus avós têm histórias parecidas pra contar, porque essa questão de tirar a habilitação sempre foi um foco de corrupção. Sempre foi. Isso aqui é junto com a história do Brasil, isso daqui. E aí eu vou contar pra você como é que foi a minha experiência na autoescola, certo? Vou te explicar até que ponto eles fizeram as coisas sem me oferecer essas propostas sujas, e sim, me propuseram isso. E eu vou te mostrar exatamente nesse vídeo como foi que aconteceu. Primeiro de tudo, a gente tem que começar a ver que o roubo começa logo na inscrição e logo com tanto imposto pro governo. É surreal o valor de taxa que você tem que pagar pro Detran. Eu sou habilitado há cerca de 4 anos. Nós estamos em 2024, então acredito que eu tirei a habilitação nos anos 2000. Nessa época, eu paguei 1.600 numa promoção de carro e moto. Certo? Eu tenho a habilitação A e B. E no momento dessa promoção, o valor, segundo eles, né, era R$ 1.800 e eles faziam por 1.600 se eu pagasse à vista. Com as taxas do Detran, fora os 1.600 da autoescola, cara, o total que eu paguei para autoescola foi em torno de R$ 2.500, um pouquinho perto de 3.000, porque tiveram outras taxas depois que eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Então, uma vez que eu paguei tudo isso, eu paguei de uma vez logo os 2.500, eu tive que fazer psicotécnico e exame físico. E aí você pensa assim, poxa, é importante o psicotécnico para nenhum motorista louco sair por aí dirigindo, né? É interessante o exame físico para só pessoas aptas poderem dirigir, né? Eu também pensava assim. Até que eu vi que o psicotécnico, na verdade, gente muito esquisita passava, colegas meus que eram bem esquisitos, eles treinavam o psicotécnico antes, ou seja, uma galera meio birutinha, que na verdade treinava como passar lá no teste do, acho que é palográfico o nome. É, palográfico mesmo, né? O famoso... Olha só, como passar no teste do palográfico. Cara, tem dicas de como você pode passar numa parada que deveria avaliar a sua atenção e se você tem cabeça o suficiente para dirigir. Ou seja, tem macete aqui. O exame físico foi só um exame de vista mal feito por um médico com má vontade. O cara chegou pra mim bem assim, ah, qual é o seu nome, meu? Sobrevivente. Tá, lê essa letra aí. Eu, X, H... Tá bom, tá, visão é boa, tá bom. O cara deixou eu ler 3 palavras só. Esse foi o meu exame físico. 3 palavras não, 3 letras. Aqueles testes de visão. Sendo que eu uso óculos, então eu coloquei meu óculos e li lá 3. Ah, tá bom, tá beleza. E aí ele me liberou. Eu passei, acho que quase 4 horas da minha manhã inteira no Detran da minha cidade pro cara simplesmente virar e falar, ok, passou, porque eu li 3 letras, né? Não me avaliou nada, enfim. E aí eu não sabia dirigir. Na hora que eu me inscrevi lá na autoescola, eu não sabia dirigir, pô, eu não sabia, né? Meu pai só foi ter carro depois que eu me casei, ou seja, eu nunca tive acesso a aprender a dirigir ou a pilotar, né? Com meu pai ou com um tio, sei lá.
E aí, isso aqui é um erro absurdo, tá? Eu recomendo que você realmente aprenda a dirigir antes de ir para a autoescola. Então, além dos 2.500, que já é um absurdo, eu tive que pagar taxa da plataforma de aulas teóricas. E aí foram aulas chatíssimas, que era a professora passando um vídeo de um curso comprado pela internet. Eles compraram um curso de um especialista do YouTube e passavam para os alunos ao invés da professora da aula, né? Inclusive dava para encontrar o curso na internet. Você nem precisava assistir às aulas não, você conseguia baixar o curso e assistir. Então, além disso, eu tive que pagar taxa para usar os veículos da autoescola para aula prática. Mais dinheiro tirado do meu bolso. Eu fiz as aulas práticas, felizmente eu aprendi carro muito rápido, carro e moto, né? Só que até hoje eu tenho dificuldade com baliza. Eu não tenho carro, né? Então eu não pratico baliza. Mas com motos sempre foi muito tranquilo para mim. Enfim, nas aulas práticas, aqui que começa a malandragem. Nas aulas práticas, o instrutor disse que se eu não tivesse seguro, se eu não estivesse confiante, tinha o famoso jeitinho brasileiro. E o engraçado é que ele utilizou essas palavras comigo. Ele literalmente falou, tem o jeitinho brasileiro. Ele falou, sobrevivente, se você não tiver confiante no dia da prova, tem o jeitinho brasileiro. Com 500 conto, você pode errar qualquer coisa que eu garanto que você passa. E ele falou isso pra mim, cara, eu tive aqueles 3 segundos assim de reflexão. Cara, será se eu pago isso? Será se os caras não vão me reprovar de propósito? E aí eu pagando, pelo menos eles me passam de primeira? Bom, eu pensei nisso, mas a minha reação foi o seguinte. Eu disse que estava tranquilo, super confiante, que eu não precisava, porque eu acredito que se eu mostrasse alguma dúvida, os caras iam me reprovar de propósito, para que eu pudesse pagar esse valor extra, né? Então eu passei de primeira na prova, certo? Tanto para carro como para moto. Para moto foi muito fácil, e para carro eu fiz a baliza meio esquisita, mas foi o suficiente para passar. Só que eu soube que metade da turma tinha pago, que era algo normal essa taxa extra que eles pagavam. Eu inclusive descobri que em alguns meses, em alguns anos, eles tinham uma porcentagem de pessoas que eles precisavam reprovar, porque a autoescola lucrava desses retestes. Então aqui é surreal. Só que como é que funciona essa máfia do Detran? E eu não vou nem falar do Detran, porque o Detran tá envolvido, mas assim, das autoescolas, né? Deixa eu corrigir aqui. É o seguinte, funciona de várias maneiras. Para você que vai tirar a habilitação ou para você que já passou pelo processo, você vai identificar algumas aqui. Por exemplo, elas funcionam de várias maneiras e essas maneiras dependem da época, porque o Detran tenta impedir essas práticas. Então, em alguns anos é mais fácil você comprar, entre aspas, a sua carteira. Em outros anos é mais difícil. Depende da autoescola e depende também do professor de direção, porque às vezes esse professor tem contato direto com funcionários corruptos do Detran e outros são inclusive orientados pela autoescola a vender esse quebra, esse valor para a pessoa passar. Mas na prática, essa corrupção das autoescolas acontece de 5 maneiras. A primeira maneira é que eles te reprovam até você pagar várias vezes o reteste ou fazer tudo na mais absoluta perfeição. Se você errar uma seta, se você errar, sei lá, algo minúsculo, eles vão te reprovar porque eles querem ficar ganhando o seu dinheiro consecutivamente várias e várias vezes e o reteste é sempre muito mais caro do que o teste. A gente vê essa notícia aqui, ó, morador de VG é o quê? O que é VG? Que cidade é VG? Bom, não sei o que é VG. A gente vai descobrir talvez no decorrer do texto. Morador de VG denuncia a suposta máfia de reprovação dos testes do Detran de Mato Grosso. Submetido ao terceiro teste de habilitação para a categoria B, Matheus denuncia uma examinadora e reprovações sem motivo. O morador de Várzea Grande, pronto, Várzea Grande, VG. Matheus de Arruda Dalla Nora denunciou ao VGN nesta terça-feira uma suposta máfia de reprovação de testes do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso. Submetido ao terceiro teste para obtenção de sua carteira de habilitação, Matheus aponta irregularidades cometidas por uma examinadora, incluindo reprovações sem justificativa adequada. Ele contestou o laudo emitido pelos profissionais que alegaram como motivo de reprovação a não realização de uma parada obrigatória, sendo que havia um ciclista na via. Indignado, Matheus obteve imagens do dia do seu teste para a categoria B que contradizem o laudo da examinadora, provando sua falsidade. A examinadora afirmou no laudo que tenho em mãos que eu não parei para respeitar a sinalização e mencionou a presença de um ciclista na via. Eu obtive imagens e vídeos do local do teste disponibilizados por um comércio próximo. O cara foi atrás de câmera de segurança de um comércio que mostram que eu realizei a parada obrigatória e que não havia ciclistas na via, declarou Matheus. O condutor relata que se sente prejudicado tanto pelo órgão, que cobra R$ 250 para cada teste, quanto pela examinadora,
professora que o reprovou indevidamente. Até o momento, Matheus já desembolsou R$500 apenas em testes, além dos custos de transporte para o local das provas. Ele registrou um boletim de ocorrência denunciando a suposta máfia e o tratamento descortês, caracterizado pela grosseria da examinadora, que, segundo ele, utilizava o WhatsApp durante o teste. Como mostram os vídeos que estão em minha posse, várias pessoas têm sido vítimas dessa examinadora, que também alegam não ter cometido nenhuma infração. Isso aqui é surreal. É surreal. A segunda forma que eles fazem para sugar ainda mais o seu dinheiro é eles só te ensinarem o essencial para a prova nos últimos dias de aula prática. Isso aqui aconteceu comigo. Como eu moro em uma cidade do interior, a prova da autoescola é muito mais simples do que na capital. Eu nem sei se isso é permitido, na verdade. Mas a prova de carro, por exemplo, era só dar a volta em um quarteirão, não tinha placa de pare, não tinha nada disso, e fazer uma baliza. Era simplesmente essa prova, dar a volta num quarteirão e fazer uma baliza. Eu tive, se eu não me engano, 20 aulas práticas de carro. E eu só fui aprender baliza nas últimas 2 aulas. E isso eu achei uma sacanagem. Porque se eu tenho que fazer a baliza na prova, por que só vão me ensinar nas 2 últimas aulas? Por que não poderiam ter me ensinado da metade para o final, entende? Eles fazem isso de propósito porque eles sabem que a baliza reprova mais e fazendo isso, mais pessoas pagariam o reteste. Isso aqui é muita sacanagem. Isso aqui pode ser entendido também como o instrutor não te ensinou direito ou viu que você errou em algo e não te corrigiu. Algumas autoescolas mandam os professores, ou mandam não, né? É um complô deles lá, um conluio, para que eles não ensinem corretamente os alunos e só corrijam erros muito severos um dia antes para dizer que ensinaram, mas na verdade não orientaram o aluno da forma correta. A terceira forma que as autoescolas utilizam para acabar com seu dinheiro é elas cobrarem taxas superfaturadas para aulas extras, aulas perdidas ou outras coisas. Por exemplo, se você reprovou numa prova, é claro que você vai querer fazer o reteste, porque senão o processo vai vencer e você vai ter jogado seu dinheiro fora. O que as autoescolas fazem então? Ao invés de cobrar uma aula extra que você precisaria para melhorar no seu veículo, ao invés deles cobrarem um valor barato, eles vão cobrar um valor muito elevado, por exemplo, R$150 por aula de carro, por exemplo, ou R$150 por aula de moto, sendo que é uma coisa que não vai custar tanto para a autoescola e você já era aluno dela, mas ela não vai pensar nisso, ela vai pensar, ele é obrigado a fazer essas aulas práticas, então vou colocar o valor no topo para que ele gaste cada vez mais dinheiro. A quarta forma que as autoescolas usam para arrancar o seu dinheiro nessa máfia é eles oferecerem esquemas ou profissionais específicos que não vão dizer a deficiência de um candidato ou amenizar a deficiência dizendo que ele é apto para dirigir. Como assim, sobrevivente? Eu não entendi essa parte. É o seguinte, você tem que fazer o teste físico para você dirigir, para você iniciar o seu processo na autoescola. Mas tem algumas pessoas que têm deficiência que supostamente não deveriam dirigir, mas elas querem dirigir mesmo assim. Pessoas sem um olho, por exemplo, pessoas com defeito muito grave de visão, pessoas com deficiência física. Só que aí a autoescola consegue, por exemplo, contatar um médico ou um especialista do próprio Detran que vai assinar lá dizendo que a pessoa não tem aquela deficiência ou que aquela deficiência até existe, mas não vai prejudicar ela de dirigir. A quinta forma que o Detran também se corrompe, ou as autoescolas se corrompem, é o básico, né, que elas cobrarem para você passar. Isso aqui é o básico, é o quebra. O pessoal chama, vou até anotar aqui, o pessoal chama isso aqui de quebra, né? O valor que você paga para poder passar no teste de forma automática. A gente vê, por exemplo, que existe esse quebra para você passar no psicotécnico, existe esse quebra para você passar no exame médico, existe esse quebra para você passar na prova teórica, a gente pode ver aqui, por exemplo. Funcionários do UAI e instrutores de autoescola são suspeitos de corrupção para aprovar alunos em BH. Um instrutor e 5 funcionários da Unidade de Atendimento Integrado UAI estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Minas por suposto envolvimento em um esquema de fraudes em exames de legislação de trânsito em Belo Horizonte. De acordo com informações passadas pela Polícia Civil nesta quarta-feira, o esquema envolve 2 autoescolas da região de Venda Nova e beneficiou cerca de 30 alunos. O valor cobrado pelo grupo variava entre R$2 e R$3 mil,
Segundo os investigadores, o valor obtido no esquema era dividido entre os envolvidos. O instrutor investigado intermediava o contrato dos alunos com os profissionais da UAI para serem aprovados no exame de legislação que é exigido pelo Detran na hora do candidato avançar para as aulas práticas na rua. O instrutor fazia a marcação no UAI Venda Nova e lá apontava quais alunos seriam beneficiados. Na hora da prova, feita online, o funcionário da UAI usava uma caneta para apontar a resposta correta ao aluno que pagou propina e era aprovado no exame. Os candidatos que pagaram o valor devem responder por corrupção ativa. Caramba, né? Isso aqui é seríssimo. Você pode também, inclusive, você pagar a autoescola para ela dizer que você foi assistir às aulas. E essa é outra forma de corrupção aqui. A gente vê no CNN Brasil, Detran SP apreende 116 dedos de silicone em local onde ocorre prova de direção. Dedos são utilizados para registrar a presença de um aluno sem que ele esteja na autoescola. Segundo o Detran, os dedos de silicone eram usados para registrar a presença dos alunos sem que eles estivessem no local. Como as cabines de registro eram usadas por todas as autoescolas, todos os presentes foram relacionados como suspeitos de estarem cometendo irregularidades. Tem também a questão da prova prática, que é o famoso quebra, né? Você paga para passar na prova prática. E tem até mesmo para quem quer ter a CNH sem fazer nenhum processo da autoescola. Simplesmente pagar e ter a CNH, que foi o que o meu colega fez lá em 2010. A gente vê aqui, ex-dono de autoescola é preso por liderar quadrilha que fraudava a emissão de CNH, cobrando mais de R$6 mil em Patos de Minas. Despachante, que se passava por funcionário público, também foi preso na Operação Infravermelho. O grupo enganava pessoas humildes e idosas e não entregavam a carteira de habilitação, segundo a Polícia Civil, ou seja, a pessoa pagava 6 mil e eles não entregavam a carteira. Eles desapareciam. Tem aqui também, ó, no estado de Minas, nossa, a gente tá lendo muito Minas Gerais aqui, muito BH, né? Policiais civis são investigados por fraude em exames de habilitação. Ao todo, 25 pessoas são investigadas por envolvimento em esquema de fraude nos exames e processos para emissão de renovação da CNH. 5 policiais civis são investigados sobre suspeita de envolvimento em esquema de facilitação para tirar a carteira de habilitação, a CNH. Pagamento de propina chegava até R$10 mil. E aí, a gente vê que tem várias formas, e sabe qual é o pior disso tudo? É que você pode pensar assim, sobrevivente, mas na verdade é só você fazer o processo correto que você não precisa se corromper. Não é verdade que você só passa se você pagar, você mesmo passou sem pagar. Mas o que acontece é que dependendo da autoescola, mesmo que você faça tudo direitinho, eles vão te reprovar e a palavra do examinador vale muito mais do que a sua. Aí você vai fazer igual outro cara, você vai pegar a câmera de segurança de estabelecimentos, né? Entende? Então assim, o que o brasileiro pobre pode fazer, né? Nem o que o brasileiro pobre faz, né? Pode fazer. E aí não tem tanta saída assim, mas algumas coisas podem ser levadas em consideração. Por exemplo, primeiro, é muito bom que você pesquise a autoescola antes. É bom você verificar se essa autoescola que você vai fazer o seu exame de habilitação já é conhecida por corrupção, já é conhecida por essas fraudes ou por coisas parecidas, certo? Isso aqui é muito importante. Você tem que verificar se tem algum histórico de reprovação em massa, que tem autoescola que gosta de fazer isso para que os alunos paguem o reteste, né? E também ver se tem alguma promoção. Como é um valor que você vai gastar quase R$3 mil, como o processo é caro, qualquer R$200 a menos já é alguma coisa ou já é dinheiro para um reteste futuro ou algo parecido. A segunda coisa, você precisa aprender a dirigir antes, certo? Não deixa para aprender a dirigir na autoescola, não deixa para aprender a pilotar na autoescola, porque isso é muito vacilo, isso pode te prejudicar bastante, porque vai ser muito melhor o processo você já chegar lá, sabendo o que fazer só treinando o percurso do que ter que aprender o que é marcha, ter que aprender como ligar um carro, como ligar uma moto, certo? Seja carro ou moto, já saiba dirigir, porque isso vai te impedir de ficar muito nervoso. E essa parte do nervosismo é o que acaba com muita gente, tá? E acabar perdendo também muito tempo nas aulas práticas iniciais. Só que lembra que dirigir sem habilitação não é algo 100% permitido, né? Então aqui vai da sua consciência também. Terceiro, tem quem já separa o dinheiro do quebra. Além dos R$3 mil, R$2.500, tem quem já separa uns 1.000 conto aí só pra simplesmente já pagar o quebra, porque entende que isso faz parte do jogo, que é normal. Eu não gosto disso, tá? Eu não concordo com isso, mas tenho amigos que defendem que o sistema foi feito pra ser passado assim, que não tem como você passar de outra maneira, a não ser que você faça tudo na mais perfeita perfeição. E sim, isso é horrível, você muitas vezes é obrigado a se corromper para ter a sua habilitação, mas isso pode dar muito errado também, como a gente vê aqui nessa notícia de Minas Gerais de novo. Mulher é presa suspeita de tentar comprar carteira de motorista por R$4 mil. Após ser reprovada, ela ofereceu dinheiro a 2 membros da banca examinadora para que eles mudassem o resultado. Ela foi presa por corrupção ativa.
né? Então até isso é perigoso para você. Você vai querer tirar sua habilitação e vai lá e você sofre um processo lá por corrupção ativa. E isso aqui é só o início, tá? Porque depois de habilitado, isso aqui já é outro vídeo, tá? Depois de habilitado com o veículo, o roubo é outro. O roubo é a indústria das multas, que a gente já gravou um vídeo a respeito sobre isso. Pode ser também a questão do IPVA, DPVAT, um monte de imposto que você tem que pagar com o carro. Mas sabe o que você pode fazer para evitar tudo isso? Você pode, por exemplo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Porque aqui eu te ensino estratégias de sobrevivência no Brasil. E essas estratégias são importantes para que você consiga literalmente sobreviver aqui no nosso país. Então, se você ainda não foi inscrito, se inscreve. Se você já se inscreveu, verifica se está tudo ativado aí. E, por favor, vem aqui nos comentários e me diz se você já é habilitado, se você pagou o quebra, se você passou por alguma corrupção dessa lá no Detran ou na autoescola. E se você ainda não for habilitado, como é que você vai se preparar sabendo que tem toda essa maracutaia aí para te roubar dinheiro? Enquanto você responde aí nos comentários, eu vou agradecer aos nossos membros. Eu quero agradecer a cada um das pessoas que me apoiam aqui, a cada um dos membros do canal. Muito obrigado por todo o carinho, por todo afeto, por todo o cuidado. Vocês são maravilhosos, principalmente lá no grupo do Telegram. A gente tem uma comunicação muito bacana, então obrigado a cada um de vocês. Seria impossível manter esse canal sem a ajuda de vocês. Lembrando principalmente que quem é membro tem acesso aos mapas mentais, acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos vídeos antecipados e acesso principalmente ao grupo do Telegram, que tem muita pessoa me perguntando no comentário: como é que eu tenho acesso? Tem que ser membro, aluno ou patrocinador, certo? O valor é bem barato, mas também eu não quero que você comprometa sua renda aqui com o meu canal, pelo amor de Deus. Sua família e sua vida é muito mais importante que o Sobreviva ao Brasil, certo? Agradecendo especialmente também aos nossos patrocinadores, eu quero agradecer ao Crimes e Mistérios Reais, do Logan. Um abraço, Logan. Também quero agradecer ao Divector. Agradecer também ao Estrategista. Super gente boa, cara. Agradecer também ao CNPJ, ao Music, ou é música, ao Arthur 2K, muito obrigado, Arthur. Ao Bregadioli, o tal. Ao Magin Vegeta, agradecer também ao Guilherme Vieta, ao Daslan, o qual canal eu recomendo que você dê uma olhada. Quero agradecer também ao Calvalo... Minha dicção me traiu agora, Calvalo. Quero agradecer também ao Cavalo Vulcão. Nossa, que dicção terrível, nossa, equino flamejante. Quero agradecer também ao Alguém Disposto, ao August Rezende, muito obrigado, August. Agradecer ao Saulo do Finanças por Osmose, ao Marcos Vinícius, ao Eduardo. Agradecer também ao Moraes do Games Not a Crime. E agradecer também ao Biridin, nosso grande mestre. Com isso, eu espero que esse vídeo tenha ficado completo pra você, né? Dos vídeos que eu vi sobre o tema, é muito bonitinho colocar as imagens, né, voando, os carros da autoescola, os vídeos de corrupção, mas aqui eu quis trazer um aspecto todo mais prático e mais contextualizado de como é que isso acontece, né? Inclusive voltei aos padrões, não voltei definitivo, né? Mas gostei de utilizar aquele padrão mais antigo do canal, que era só mesmo uma imagem sem as letrinhas brilhantes. E eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, principalmente se você ainda for tirar sua carteira de motorista. Você tá bem? Eu espero que você esteja bem. Eu tô bem, acho que eu vou ficar doente, na verdade, porque minha garganta tá um pouquinho meio rasgando nesses últimos... Isso lá ele, né? Mas tá... Mas tá meio ruimzinha nesse vídeo, tanto é que eu não fiz tanta vozinha nem tanta coisa, porque eu acho que eu vou gripar. Mas aí eu tô bem, viu? Espero que você fique bem também, espero que você fique em paz. Um abraço bem apertado pra você. Eu espero que esteja sendo uma semana maravilhosa. Tá sendo? Então é isso, um beijo, um beijinho na sua bundinha e a gente se vê no próximo conteúdo.